Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, se tem uma virtude que o ser humano deve exercer sempre é a coerência. Coerência é você falar e fazer aquilo que você disse que iria fazer. No livro de Tiago, capítulo 2, o verso 12, Tiago diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso chama-se coerência. E é interessante notarmos que nessa questão de coerência, certa feita eu estava pensando sobre hipocrisia. O que é hipocrisia? Normalmente nós dizemos que hipocrisia é falar uma coisa e não fazer. Eu acho que não. Hipocrisia é falar uma coisa que você não quer fazer. Certa feita uma colega me perguntou, ela disse: Gerson, você acredita em tudo que você prega? Eu falei para ela: olha, infelizmente a sua pergunta não é boa. Se você me perguntar: Gerson, você consegue viver tudo aquilo que você prega? Eu vou te dizer: ainda não consigo, estou tentando. Mas isso não é hipocrisia, isso é uma vida em transformação. Agora, a coerência é essencial. E eu gosto de um texto que fala muito de coerência, no livro de Esdras, no capítulo 8, os versos 21 a 23, diz assim: ali junto ao canal de Ahava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos da estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do Senhor está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos a bênção do nosso Deus, e ele nos atendeu. Isso é coerência. Esdras estava voltando para Jerusalém, levando crianças, mulheres e muitos bens, e as estradas eram extremamente perigosas. Esdras pensou em pedir proteção ao rei, mas Esdras disse: gente, eu vivo falando para o rei que o nosso Deus é um Deus que nos protege, é um Deus que nos guarda. Com que cara eu vou pedir proteção ao rei? Isso é incoerente. E aí o que ele fez? Ele chamou o povo, parou no início da viagem, jejuou e orou, pedindo a proteção do Senhor. Muitas vezes nós dizemos que acreditamos em Deus, mas na hora do vamos ver, a gente busca subterfúgios que mostram que a gente não acredita em Deus, porque nós não somos coerentes. Esdras era um homem extremamente coerente. Ele falou ao rei que Deus protegia e ele correu risco. Olha, vamos orar e Deus vai nos proteger. Por quê? Porque eu disse ao rei e o rei sabe que o nosso Deus nos protege. E ele faz questão de dizer isso ao povo, né? A mão bondosa de Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira está sobre todos que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos a bênção do nosso Deus. Que tal sermos coerentes? Que tal vivermos aquilo que acreditamos ou que dizemos acreditar? Olha, se eu acredito que Deus guarda, que Deus protege, eu não vou viver irresponsavelmente, mas eu vou depender de Deus, porque eu acredito nele. Ou então eu não acredito em Deus. Lembre-se do que Tiago nos ensinou: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos vidas coerentes, falando que amamos a Deus e o amamos de verdade. Falamos que Ele nos guarda e vivemos dentro dessa proteção dele. Que Deus nos abençoe. Amanhã Renato estará com vocês. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Fique em paz.